Antes ainda de iniciarmos a mensagem desta noite, gostaria que pudéssemos ver um vídeo. E será esse vídeo que vai dar precisamente a introdução à mensagem desta noite. E este vídeo fala-nos do Salmo 23. E o Salmo 23, sem dúvida, é o salmo de um pastor que cuida, fala do cuidado de um pastor por cada um de nós. Mas, de alguma forma, estes profissionais de saúde também têm esta missão de cuidar daqueles que estão à sua responsabilidade. E, como há pouco falámos, oramos pela Rolanda e pela Patrícia, e a nossa querida Patrícia teve a disponibilidade de gravar um vídeo para nós. Então, eu gostaria que pudéssemos, neste momento, ver o vídeo que ela nos deixou. Olá, queridos irmãos e amigos. Obrigado uma vez mais por esta oportunidade. Obrigado porque esta semana reservaram um tempinho vosso, da vossa família, para orarem por mim, pela minha família, pela minha irmã, pela família dela também. Quero-vos dizer que realmente estes não têm sido tempos fáceis para nós, enquanto profissionais de saúde, mas por outro lado tem sido também um privilégio podermos estar e atuar ativamente com aqueles que mais precisam de nós. Viver na linha da frente, apoiando aqueles que sofrem, aqueles que estão desamparados, aqueles que não têm um ombro amigo, que não têm uma mão, que não têm ninguém, tem sido, às vezes parece um contrassenso, mas tem sido um privilégio para mim de uma forma particular. Ser profissional de saúde e, no meu caso muito particular, ser enfermeira é para mim um privilégio. Faz parte da minha essência, faz parte da minha pessoa. Viver uma situação como estas é inédito, mas de facto tem sido uma aprendizagem como pessoa e como cristã. Faz-me ver a vida de uma outra forma, faz-me apreciar cada momento que vivo de uma forma particularmente especial. Agradeço-vos as vossas orações e digo-vos que é um privilégio abraçar esta causa. Peço-vos que orem por aqueles que diariamente nós cuidamos. Peço-vos por orem também por aqueles que neste momento têm a sua fé abalada. Peço por aqueles que emocionalmente se encontram destruídos.
peço-vos por aqueles que fisicamente se encontram abalados. Peço-vos pelas famílias que sofrem, por aqueles que perderam os seus empregos, por aqueles que se encontram em dificuldades. Que este momento possa ser um momento de união, que este momento possa ser um momento de reconsagração das nossas vidas. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe a todos. Uma boa semana e obrigado uma vez mais pelas vossas orações. Obrigada à Patrícia. E sem dúvida que este Salmo 23 nos ensina também a cuidar uns dos outros. É talvez o salmo mais conhecido e mais amado de todo o Saltério. Muitos livros e artigos foram escritos através deste salmo. Muitos poemas e hinos têm sido também compostos acerca do Salmo 23. É um salmo que tem uma mensagem para o ser humano em todas as épocas. Ele é conhecido universalmente como o Salmo do Bom Pastor. O pastor que coloca, como vimos no vídeo de há pouquinho, as suas ovelhas nos seus ombros, nos seus braços, e convida a sua ovelha, cada um de nós, a se aquietar, a descansar e a pôr do lado os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, a nossa ansiedade. O Salmo 23 é um convite a descansar no cuidado e nos braços do bom pastor. O Salmo 46:10 também nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E sem dúvida que nós podemos ter uma visão de Deus quando nos aquietamos. É longe do barulho da vida, no meio do silêncio, que o ser humano se encontra com Deus da melhor forma. Mas o Salmo 23 tem muitos títulos. E um dos títulos que também lhe é dado é a Pérola dos Salmos. Porquê? Porque fala da ligação entre o pastor e a sua ovelha. O relacionamento de ternura, de carinho, de intimidade que une este pastor e a sua ovelha durante as muitas horas de solidão que passam juntos pelos campos. É sem dúvida este relacionamento e esta intimidade a essência da vida cristã, a pérola da caminhada espiritual. Mas há mais títulos aplicados a este Salmo 23. Vamos ver alguns. Um outro título que lhe é dado é o Salmo do Roxinol. E o Cântico do Roxinol tem sido descrito como um dos sons mais bonitos da natureza, que tem inspirado canções, livros, poesias, óperas. E também o Salmo 23 é um cântico. E também ele tem inspirado livros, textos, poemas, hinos. E é interessante que quando preparava esta mensagem, Deus encaminhou todas as coisas e encontrei um pensamento que foi ao encontro deste título do Salmo 23 ser o Salmo do Roxinol. E este pensamento fala de uma conversa entre dois passarinhos, um pardal e um roxinol. E disse então o pardal ao roxinol: eu gostaria de saber, realmente, porque é que estes agitados seres humanos correm tanto de um lado para o outro e se preocupam tanto. E a resposta do roxinol foi: amigo, eu penso que é porque eles não têm um Pai Celestial que cuida deles como nós temos. Deus cuida dos passarinhos, mas também cuida de nós. E em Mateus 6:23 nós podemos ler isso. Observai as aves do céu, disse Jesus no Sermão da Montanha, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deus provê alimento com abundância para as suas pequenas criaturas, os passarinhos, as flores. Ele preocupar-se-á ainda mais com a felicidade e o bem-estar de cada um de nós. Se Deus cuida do roxinol, se Deus cuida dos passarinhos, Deus cuidou de Davi, Deus cuida de cada um de nós.
Sábio, sem dúvida, é aquele que aprende a não tentar carregar hoje os fardos de amanhã. Cada dia traz a sua própria medida de problemas e dificuldades. A Bíblia ensina-nos isso. Cada dia a seu mal. E Deus não dá auxílio para os fardos de amanhã antes que esse dia chegue. Cada dia experimentamos a promessa de Deus. A minha graça te basta. Mas o Salmo 23, ele também é chamado do Salmo do Cajado. O pastor da antiguidade carregava uma vara ou um bordão, por norma tinha 60 a 90 centímetros, tinha uma ponta de metal para afugentar os animais selvagens que apareciam ali no campo de pastos. E Davi, ao escrever este salmo, também sabia que o destino de uma ovelha dependia do tipo de pastor que cuidava dessa ovelha. Porque muitos dos pastores nestas situações, em que os animais ferozes surgiam, muitas vezes eles abandonavam para salvar a sua própria vida. Não morriam ou não defendiam as suas ovelhas. Não morriam em favor da sua ovelha, como fez Jesus na cruz. É chamado o Salmo do Cajado porque este cajado, que era comprido e torto, servia precisamente para resgatar a ovelha que se desviasse do caminho. O cajado e a vara são símbolos da presença do pastor e mostram que ele está pronto a socorrer a qualquer momento. E sem dúvida que em Jesus nós temos o socorro que necessitamos. Mas o Salmo 23 também é chamado, um outro título que lhe é dado, o Salmo do nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E esta frase é tudo neste salmo. É uma declaração de confiança absoluta, de dependência absoluta em Deus. O pastor, Deus, conhece todas as nossas necessidades físicas, materiais, emocionais, espirituais. Ele nunca nos faltará. Somos objeto do seu grande amor, do seu grande cuidado. O pastor provê constantemente e diariamente o descanso, o refrigério, a alimentação, a restauração, a companhia, a direção, o livramento do medo, o conforto, a segurança, a vitória sobre o inimigo. Que mais pode querer uma ovelha? Que mais pode querer o cristão? Mas ainda há mais títulos para o Salmo 23. Um dos títulos é que ele também é conhecido como o Salmo das Promessas. E aqui vamos nos demorar um pouquinho mais. Quando lemos o Salmo 23, no verso 2, o salmista Davi diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, este pastor levava as suas ovelhas a descansar, a repousar em lugares agradáveis, onde a relva era fresca e macia. O pastor levava as suas ovelhas a descansar, a repousar, porque ele sabia que elas precisavam desse descanso. Então encontramos aqui para cada um de nós esta promessa de descanso. Promessa essa que Jesus confirmou no livro de Mateus, no capítulo 11 e no verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e subcarregados, e eu vos aliviarei. O pastor provê descanso, provê alívio, provê ficar com os nossos fardos e nos dar as bênçãos e o refúgio que tanto precisamos. Mas continuando a ler o verso 2 do Salmo 23, o salmista diz: leva-me para junto das águas de descanso, das águas tranquilas, das águas calmas. As ovelhas tinham medo de águas de corrente, de águas agitadas. E o pastor, como bom pastor que cuidava das suas ovelhas, levava-as a lugares tranquilos onde pudessem encontrar água calma. E a promessa que encontramos também para cada um de nós é a promessa da água da vida. Em João 4,14, Jesus disse à mulher samaritana junto ao poço: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
e esta sede vai jorrar para nós e para aqueles que estão à nossa volta. O verso 3 continua o salmista dizendo: refrigera-me a alma, conforta a minha alma, dá alívio à minha alma, dá consolo à minha alma. É a promessa do perdão, é a promessa da paz. Conta-se uma história de um certo pintor que pintou um quadro. No centro da tela, ele pintou uma cruz larga e áspera de pedra. Essa cruz estava cravada sobre uma rocha e a rocha encontrava-se no mar, dando a sensação que aquele era um lugar de firmeza e de segurança. Naquela rocha, o artista desenhou uma jovem de joelhos que se agarrava àquela cruz com as suas mãos. Ao redor daquele centro da tela, onde tínhamos aquela cruz na rocha e aquela jovem de joelhos agarrada àquela cruz, ao redor daquele centro do quadro, o mar estava turbulento. As ondas altas batiam com fúria naquela rocha. E de vez em quando molhavam os pés da jovem que ali estava de joelhos. Os cabelos e a roupa da jovem pareciam que eram levados pela força e pela fúria do vento. O céu estava carregado de nuvens escuras. Mas o que mais impressionava aqueles que admiravam aquele quadro era precisamente a habilidade daquele artista, daquele pintor, em ter pintado no rosto daquela jovem um semblante de paz. Como era possível, diziam muitas das pessoas que admiravam este quadro, ter paz no meio de tal tempestade. Ter um semblante de paz, de tranquilidade, de serenidade no meio de tal tempestade. E a resposta é: depende do quanto nós nos ajoelhamos. Depende de onde nós nos agarramos. E o Salmo 23 é sem dúvida aquela cruz cravada na rocha. O salmista diz: tu estás comigo. E isso é o suficiente para o cristão. O cristão precisa apenas de estar seguro na presença de Deus. Não me faltará paz, é a promessa. A minha paz vos dou, disse Jesus. Não vou-la dou como o mundo dá. A paz do cristão não vem do mundo, não vem de fora, não depende das circunstâncias, não depende dos sentimentos, se tudo vai bem. A paz do cristão vem de cima, vem do interior, vem do pensamento e do coração que estão firmados na rocha que é Cristo. Mas Jesus não nos dá apenas a sua paz. Ele também nos dá a missão de sermos a paz para o mundo. Sermos instrumentos da sua paz neste mundo de tempos difíceis, de tempos desafiadores, cheio de aflições, de doença, de angústia, de desespero. Mas para sermos instrumentos de paz e levar ao mundo e àqueles que precisam de conhecer Deus, esta paz de Cristo, precisamos de beber na fonte. Precisamos de beber na fonte da paz, na fonte de água viva, em cada acordar da nossa vida. E aí sim, depois de nos termos alimentado desta fonte, podemos sair para o mundo com a paz no olhar e com a paz no coração. Mas o salmista continua. E no verso 3 ele vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça. E aqui encontramos a promessa de direção. Encontramos a promessa de que Deus nos guia no caminho certo, se assim o permitirmos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no verso 4, quando o salmista diz: tu estás comigo, encontramos a promessa da presença de Deus. A promessa de que o pastor provê companhia para o seu povo, para os seus filhos. Em Mateus 28:20, Jesus também confirmou isso, confirmou esta promessa da sua presença todos os dias na nossa vida, no nosso coração, quando diz: eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. E quando lemos o verso 5 do Salmo 23,
O salmista diz: preparas uma mesa diante de mim e o meu cálice transborda. E aqui temos a promessa de que as bênçãos de Deus não são limitadas. Elas não acabam. Elas são ilimitadas. Elas transbordam. Em Mateus 6,33, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. As bênçãos de Deus que não param na borda do cálice, mas que transbordam para a nossa vida, para que possam também transbordar para aqueles que estão à nossa volta. Mas o Salmo 23 também é chamado o cântico do pastor Davi sobre o seu pastor Deus. Davi, o pastor de ovelhas, também era uma ovelha no rebanho de Jesus. E Davi conhecia a voz do seu pastor. Davi ouvia a voz do seu pastor. Davi seguia a voz do seu pastor. E este é o teste. Conheço eu a voz do bom pastor? Posso distinguir a voz do meu pastor no meio do barulho de tantas vozes ao longo do meu dia? Presto eu atenção à sua voz? Ou Jesus é um estranho na minha vida, de tal forma que eu não me importo com a sua voz? Sigo eu o caminho do pastor ou sigo o meu próprio caminho? Em João 10, 27 e 28, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então o povo de Deus é caracterizado por ouvir a voz de Deus, conhecer a voz de Deus e seguir essa voz de Deus. Continua o versículo, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Davi sabia que na mão de Jesus ninguém o podia tirar de lá, a não ser Ele mesmo. Nada nos pode arrebatar da mão do nosso pastor, a não ser nós mesmos. Estas são as mãos que cuidam, que sustêm, que dão força, que confortam, que libertam, que salvam e que erguem também o nosso coração e a nossa vida. Acima de todas as lutas, acima de todos os temores, de todos os medos, de todas as fraquezas que possamos de ter, de todas as aparentes derrotas, há um pastor que conhece as suas ovelhas, uma por uma. Conhece-nos pelo nosso nome. Conhece até cada cabelo que está na nossa cabeça. E este pastor guia-nos e protege-nos. E no fim da jornada, este pastor abrirá a porta do aprisco e conduzirá as suas ovelhas, cada um de nós, àquela casa não feita por mãos. E o povo de Deus habitará para sempre e com Jesus, o seu pastor, em sua casa celestial. Conta-se a história de um homem que era presidente de uma empresa e que, pelas suas muitas responsabilidades e preocupações, ele encontrava-se quase sempre nervoso, tenso, ansioso e em muito stress. Um dia, o seu médico tentou que ele fizesse as coisas de uma outra forma e mandou-o consultar um certo pastor. Este pastor, conversando com este homem e percebendo o seu problema, pegou numa folha de papel e escreveu uma receita. Ler o Salmo 23 5 vezes por dia, durante 7 dias. A receita dizia que aquele homem tinha que ler o Salmo 23 ao acordar, depois do pequeno almoço, depois do almoço, depois do jantar e, por fim, antes de se deitar. Mas a leitura não podia ser rápida e apressada. O homem teria de ler atentamente. Teria de parar, teria de se aquietar e, em espírito de oração e meditação, ele teria que ler cada frase do Salmo 23, interiorizando o seu significado. Esta receita pode mudar a sua vida em 7 dias, concluiu o pastor àquele homem. E sem dúvida que o Salmo 23
é um dos textos mais poderosos da Bíblia e que pode mudar a vida e o pensamento do cristão. Então fica aqui o desafio. Possamos usar também esta receita na nossa vida e ler este salmo várias vezes ao dia. O filósofo Ralph Emerson disse: o homem é aquilo em que pensa constantemente. Um outro filósofo disse: mude os seus pensamentos e mudará o seu mundo. E a Bíblia vai ao encontro destes pensamentos. Em Provérbios 23:17, a Bíblia diz: como imagina a sua alma, assim o homem é. Ora, o Salmo 23 pode moldar o nosso pensamento. Quando saturamos a nossa mente deste salmo e das suas maravilhosas promessas, aprendemos a pensar e aprendemos a viver com poder e com vitória. Não porque o poder esteja em decorar frases ou decorar este salmo, mas sim em viver cada frase, cada promessa aqui mencionada. Davi, no Salmo 23, fala de fé, fala de confiança, fala de esperança, fala de certeza e fala de paz no coração da ovelha. E no meio do vale da sombra e da morte, seja a minha vida, seja a vida de cada um de nós, uma luz e um salmo para todos aqueles que estão à nossa volta. Acima de todas as lutas, acima de todos os desafios e de todas as aflições, não nos esqueçamos nunca. Há um pastor que nos ama e que está pronto a nos socorrer a qualquer momento. Há um pastor que nos salva. Há um pastor que nos dá a vitória e que transforma qualquer derrota da nossa vida numa vitória. O Salmo 23 é sem dúvida um cântico, é sem dúvida uma oração e é sem dúvida uma promessa maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Vamos ouvir agora este salmo, mas de uma forma diferente, cantada. E vamos ouvir o Salmo 23 através da voz do João Parreirinha e da Sara Pinto. E vamos ouvi-lo em espírito de oração, meditando em cada frase, em cada palavra e procurando, sem dúvida, viver este salmo e esta oração na nossa vida.